Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa oração da meia-noite. Que Deus esteja abençoando grandemente a tua vida e a tua família. Antes da oração, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor e eu gostaria de abordar o seguinte tema: por que passamos por tribulações? A palavra do Senhor, lá em João 16, versículo 33, Jesus disse o seguinte: eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, poucas coisas são tão inevitáveis em nossas vidas como o sofrimento. Quando passamos por ele, ficamos sem alegria, sem paz e em desespero. São situações que a gente nunca achávamos que iríamos passar. E quando vem, parece até que nunca mais terá fim. Não é isso mesmo que acontece? Irmãos, é nessas horas que os questionamentos a Deus começam a surgir. Ou seja, a pessoa fala: Deus, por quê? Por que o Senhor me deixou perder o emprego? Por que o meu cônjuge, a minha companheira ou o meu companheiro me trocou por outra pessoa? Por que o Senhor permitiu que essa doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? Por que tudo tem que ser tão difícil para mim? Não é isso que acontece quando estamos passando por momentos de lutas, momentos de sofrimentos? Esses não são os questionamentos que as pessoas fazem a Deus? Eu sei, irmãos, o quanto tudo isso é complicado. Já vivi muitas dessas situações e sei, irmãos, bem o que é viver no meio da aflição, da angústia e do desespero. Não é nada fácil viver assim, mas eu aprendi que nesses momentos precisamos manter a fé em Deus e não reclamar, mas confiar que Ele tem sempre uma saída, uma lição que devemos aprender. Agora, irmãos, tente imaginar como deve ter sido suportar as tribulações e tudo ao mesmo tempo, e isto aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Jó, lá em Jó capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e desviava do mal. Ele seguia a sua vida normalmente, era abençoado em tudo que fazia, mas quando ele menos esperava, uma grande tempestade o atingiu. Jó, irmãos, perdeu tudo. Perdeu os seus animais, perdeu as suas terras, perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, além do apoio dos amigos e da própria esposa, na hora que mais precisava. Vamos nos colocar agora no lugar dele. Como não questionar com Deus sobre o porquê de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado em situações dessas? É natural, irmão, que isto aconteça, pois somos seres humanos, somos frágeis, a nossa visão é limitada, isso não tem jeito. Por mais que acreditemos em Deus e saibamos que Ele nos ama, existem momentos em que somos tentados a pensar: Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Se você tem feito essa pergunta,
saiba que a resposta é: Deus está bem do seu lado. Não, se não fosse pelas mãos de Deus, você acha que Jó conseguiria passar por todas essas tribulações? Claro que não, irmãos. Assim como ele, muitas pessoas estão passando por tribulações e elas só ficam em pé porque há um Deus que tem sustentado. Mesmo que não possamos vê-lo, ele está ali, bem presente do nosso lado. O problema é que muitas das vezes nós focamos tanto nas dores e deixamos de olhar para Deus, que nos dá vitória. Não é isso que acontece, irmãos? No começo, quando as tribulações batem à nossa porta e nos atingem, podemos até pensar que aquele será o nosso fim. Porém, quando paramos, olhamos para Deus e clamamos pela sua misericórdia e sabedoria para entendermos como sair daquela situação, ele inclina os seus ouvidos para nossas orações e nos dá fé, irmãos, para suportar tudo aquilo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus disse a ele que por mais que não pudesse entender os motivos de tanta dor, ele é o soberano e tem o controle de todas as coisas. Jó, então, viu a grandeza do Senhor e confessou. Olha o que Jó diz no livro de Jó 42, versículo 3. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender, disse Jó. Irmãos, a diferença na vida de Jó aconteceu depois que ele parou de ouvir o que Deus tinha a dizer. Tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e enxergou que o Pai era infinitamente maior do que todas as tribulações. Antes eu te conhecia, diz ele, Jó 42:5. Ele disse: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Bonito, né? Essa palavra. Deus então restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido. Sua vida foi restaurada, sua fé foi fortalecida. É certo, meus queridos, que as tribulações continuarão fazendo parte das nossas vidas até a volta de Jesus, mas não podemos nos esquecer que nada foge do controle de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja a situação, confia que Deus derramará bênção sobre a tua vida no momento certo. Mesmo que as respostas não venham agora, no tempo certo, Deus vai te revelar tudo. E então você dirá como Jó: é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Aí esta palavra. Se você gostou, você deixa o seu like aí, se inscreva no canal, vamos fazer a nossa oração e depois compartilhe o vídeo com aquele que você ama. Vamos orar, irmãos. Você tem uma madrugada, uma noite, um dia, a qualquer hora que você acessar essa oração, você será abençoado. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer muito, Deus, porque o Senhor está falando, já falou e tem falado ao meu coração. E eu acredito, Deus, que o Senhor também falou ao coração dos teus filhos. E sei que muitos deles, ó Deus, estão passando por um momento muito difícil. Momentos, ó Deus, aleluia, em que as tempestades têm se levantado de tal maneira que esta pessoa não acha que não tem força para continuar. Ó Deus querido, e muitas delas têm questionado com o Senhor o porquê disso
ou o porquê daquilo. Mas eu sei, Senhor, que a tua palavra veio, Deus, para preencher o vazio. Eu sei que o Senhor está falando agora na vida desta pessoa. E o Senhor, Pai querido, está lá, Pai querido, fortalecendo e dando força, aquela força sobrenatural para vencer as tribulações, vencer as lutas, todas que vierem. Eu creio, Deus, que esta pessoa vai, ó Deus, vencer todas as lutas, todas as tempestades. Ó Deus, assim como o Senhor abençoou Jó e o Senhor revelou a sua grandeza, que o Senhor venha revelar, ó Deus, aquelas coisas que nós não conseguimos visualizar com os olhos carnais, mas que o Senhor, meu Pai, venha dar olhos espirituais para que nós venhamos entender os teus mistérios e não reclamar, ó Deus, das situações que nós estamos enfrentando. Eu sei que através de uma grande luta vem a vitória muito maior ainda. Pai querido, que esta palavra esteja fortalecendo os irmãos, esteja dando força para continuar e nunca voltar atrás. Pai querido, continua abençoando, dê uma madrugada abençoada, dê um dia abençoado e que a tua presença vá na frente, esteja na direita e na esquerda, esteja na retaguarda e cubra esta pessoa com o teu sangue. É a oração que eu faço e já lhe agradeço, porque eu creio que o Senhor nos ouviu, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amados, que Deus lhe abençoe, ficam na paz do Senhor e até a próxima oração, em nome de Jesus.